Olá, está no ar mais um programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje vamos conversar com um professor que fundou uma escola de sapateado aqui em Campinas e é voluntário no projeto da Associação Beneficente Campineira, a ABC, Luiz Baldijão. Nesse projeto, o Luiz coordena um núcleo de sapateado para crianças carentes. Para entrevistar Luiz, estão presentes os alunos Anselmo Caparica, Natasha Duarte, Manuela Cardoso e Vanessa Guido. Luiz, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria já de encaminhar a primeira pergunta. Você é formado em agronomia pela USP, foi trabalhar na Bahia junto ao INCRA e lá você desenvolveu não só projetos com os conflitos de terra, mas também se envolveu com os ritmos e com a cultura baiana. Você voltou para São Paulo e se aprofundou nos estudos de sapateado. Como é que começou essa paixão pela dança e por que sapateado? Aí tem uma história que é a seguinte, quando eu era criança, no meu tempo, na sessão da tarde, que acho que ainda existe até hoje, não sei, porque eu não assisto mais televisão, nem tenho televisão na minha casa. Existe. Então, no meu tempo, passavam muitos musicais. Esther Williams, que era a nadadora, o Fred Astaire, que era o sapateador, e a Shirley Temple, a garotinha que sapateava também, Jenny Kelly, tinha muita dança e tinha muito sapateado nos filmes que eu assistia à tarde. Aí eu ficava na frente da televisão, uma criança de 6, 7, 8 anos, eu ficava batendo os pés no chão, os pés, né, querendo imitar aquelas figuras, o Fred Astaire, o Jenny Kelly, etc. E eu queria muito fazer como eles. Mas na época, né, a família não me incentivou, não me levou para fazer nada, e eu também não fui muito, não pedi, né, eu quero aprender, eu quero sapatear e tal. Ficou uma coisa latente, ponto. Fui para a faculdade, em Piracicaba. Aí do lado da República onde eu morava, abriu uma academia grande, tinha tudo que era atividade. E no muro da academia, era uma coisa muito grande mesmo, era um quarteirão, a escola, me lembro, tenho a imagem nítida na minha cabeça. Tinha o nome das atividades. E tinha lá sapateado. Sapateado é uma palavra grande, né? Muitas sílabas, então eu fiquei exposto a essa palavra, quando eu passei ali na frente, por muito tempo. Então aquilo foi, e ao mesmo tempo que foi muito tempo, foi rápido, né? Eu voltei lá atrás, quando eu era criança, em frente à televisão, falei, nossa, eu queria aprender sapateado. É agora que eu vou aprender. E aí que eu fui começar a brincar de fazer sapateado. Estava no 5º ano de agronomia em Piracicaba. Eu me formei, né? Fui morar em Salvador, que por acaso o emprego que apareceu foi lá em Salvador. E Salvador, assim como eu estava comentando antes de começar o programa aqui, até os paralelepípedos dançam. Então eu fui obrigado a dançar com as pessoas na rua. E aí lá eu fiz dança dos orixás, lá eu fiz capoeira. E aí eu fui começando a desenvolver o meu corpo como um todo. E você pode explicar pra gente como foi essa trajetória sua na Bahia? Porque que trabalhos você desenvolvia lá no INCRA, né? Porque é relacionado com a reforma agrária, assim, dá pra juntar a dança com a reforma agrária? A gente fugia de tiro, literalmente. Eu fui trabalhar na região do Cacau. A gente ficava baseado em Salvador, eu morava em Salvador, mas os conflitos aos quais a gente administrava eram no sul da Bahia, na região do Cacau. Então, o que acontecia? Era um local que já havia, quer dizer, o conflito já tinha iniciado, então o governo federal já tinha entrado para saber se desapropria ou se não desapropria. Em alguns locais já estava desapropriado, a gente tinha que fazer um estudo da qualidade da terra para saber qual o tamanho da gleba para cada família. Em outros locais elas já estavam assentadas e a gente tinha que então discutir junto com eles quais as formas de execução melhor para não plantar só cacau, né? Então para eles também colocarem alimentos nas linhas, no intervalo das linhas, etc. Mas de dança, esse lado agronômico não me acrescentou muito, mas me trouxe a visão social muito grande, que é inclusive o que eu estou fazendo hoje em dia no meu trabalho. Então foi vendo essa população que não tinha acesso, é que hoje em dia eu também tento dar acesso para quem não tem acesso, ou facilitar. Tá, né? e como foi o contato com a cultura e com os ritmos baianos? O que eles te ajudaram na decisão de se tornar um dançarino profissional? Olha, o baiano, não sei se alguém aqui já foi para Salvador, em particular eu tenho que falar de Salvador porque foi onde eu morei, mas o baiano ele é muito tranquilo, né? Ele anda com muito movimento, com muita ginga, né? Ele tem, parece que uma coisa que vem muito do negro, uma influência do negro muito grande para o baiano, e ele fala com o corpo, ele se expressa com o corpo.
E não uma coisa italiana, né, que é a mão, não sei o que. Não, é o corpo inteiro dele, é a sensualidade no quadril, é os ombros, é a forma que um abaixa, como levanta. Então, eu observava muito isso, porque eu sou paulistano, né, da cidade de São Paulo, uma família historicamente de São Paulo, aquela coisa mais conservadora, mais europeia e tal, né? Então, eu observei muito. E eu falei, não, realmente, se eu quero trabalhar, o sapateado é uma linguagem corporal também, é musical, mas ela também é corporal. Eu preciso pegar essa onda dessa negrada aqui, porque é muito legal, e passar para esse corpinho branquinho aqui, porque genética eu não tenho. Aí, de volta à Bahia, você foi estudar sapateado em São Paulo. E Isso. chegou a dar aula em 3 localidades em São Paulo, quando você voltou da Bahia. Não, em São Paulo eu não dei aula aqui em Campinas. Certo. Eu fui me especializar em São Paulo quando eu voltei da Bahia. E aí, algum tempo depois, você decidiu ir para Nova York. E o que foi exatamente que você foi fazer lá em Nova York e por quê? Tá, a história de Nova York é a seguinte. Na época da primeira viagem para Nova York, eu trabalhava na Alhambra. A Alhambra é um município aqui perto de Campinas, que eles produzem flores. Até as pessoas achavam que eu era agrônomo na Alhambra, né? Mas eu não era. Eu era professor de sapateado lá na Alhambra. E a escola onde eu dava aula, que era uma escola de dança, me ajudou, porque eu recebi um convite para fazer um curso em São Francisco. Não foi em São Francisco, foi em Tampa, na Flórida. Ia vir um profissional de Nova York e um de São Francisco, foi isso. Faz tempo, acho que os detalhes a gente perde. E aí eu recebi esse convite de uma escola de São Paulo, e aí eu apresentei para a escola de dança da Alhambra e falei, olha, eu estou querendo isso, vocês podem me ajudar de alguma forma? Então, eles me patrocinaram a ida, depois foram descontando mensalmente no meu salário. Só que aí foi cancelado o curso, mas eu já estava com a passagem comprada. Falei, bom, então, eu vou chegar na Flórida, não me interessa a Flórida mais, então eu vou até São Francisco, onde estava o fulano X, que é da aula, e aí depois eu vou até Nova York, onde estavam os outros. Então, a minha primeira viagem foi assim, eu fui atrás da fonte, para conhecer. E em Nova York você teve uma excelente formação. Você ganhou uma bolsa na Steps on Broadway, Isso. né? Onde você também teve aulas de balé, de jazz, assim, uma formação de vários estilos de dança. Você acredita que essa tenha sido uma boa base para montar a companhia e a escola, e por quê? Com certeza, porque o trabalho de sapateado, é possível você se tornar um sapateador só com aulas de sapateado. Mas se você quer atingir o grande público com o seu trabalho profissional no palco, você precisa ter algo que vai além do que só o sapateado, porque senão você atinge só um público específico. Então é só o aluno, ou só o professor, ou só a pessoa que conhece sapateado. Porque o sapateado, para quem conhece, entende, né, é uma coisa que acontece só nos pés. Pode acontecer só nos pés, não precisa acontecer nada aqui em cima. É uma coisa fantástica, é muito legal. Mas o grande público não vai se interessar, porque pode acabar sendo uma coisa um pouco chata. Então, para você atingir o grande público e popularizar o sapateado, você precisa de outros elementos. Então, eu acho que a minha formação na Steps, que foi o que você falou, eu tive aula de clássico, de dança moderna, de theater dance, que eles chamam, que é uma preparação para musicais, que agora está começando aqui no Brasil, né, com essas montagens de musicais que estão tendo. Essa linguagem de dança também está crescendo dentro das escolas de dança. Então, isso são ferramentas para a gente, como produtor e artista de palco, poder tentar cativar o máximo possível de público. Porque a ideia da gente não é um público pequeno, é um grande público. Então, foi uma grande contribuição esse tempo. E já que a gente está falando do seu trabalho na prática, vamos dar uma olhadinha num VT que mostra exatamente isso, um dos seus trabalhos. Vamos lá. Luiz, explica um pouquinho para a gente onde foi essa apresentação, como foi essa mistura de sonoridades que a gente viu aí. Isso aí é o seguinte, esse trabalho eu produzi em 99, porque eu estive na Europa em 95 e conheci um profissional francês, que na época trabalhava na Áustria, e eu fui fazer um workshop dele, né? Foi na Holanda, em Rotterdam. Aí a gente manteve contato. Aí eu trouxe essa pessoa para o Brasil, Pascal Rilan, e ele deu um workshop aqui, e ele conheceu o trabalho da gente mais de perto, e aí ele falou que queria levar a gente para... Ele estava produzindo um primeiro evento de sapateado, que ia acontecer na Áustria, em homenagem ao centenário do Fred Astaire. Se ele tivesse vivo, ele teria feito 100 anos. E aí ele falou que era um trabalho com a cara do Brasil. Então,
foi que eu me inspirei na escola de samba, que é uma coisa mundialmente, né? O Rio de Janeiro tem uma transparência muito grande, né? O pessoal enxerga o Brasil como Rio de Janeiro. Então eu peguei, nesse trabalho aqui, essa apresentação foi no Teatro Sérgio Cardoso em 2001. Mas originariamente o figurino desse trabalho era um paletó branco, com as calça branca, um chapéuzinho palheta, que é o que a gente usa aí, que era o típico malandro carioca, um sapato branco, né? E aí pegamos os instrumentos da escola de samba e eu falei, bom, então vamos misturar, né? Vamos pegar uma coisa que é do negro brasileiro, que é o samba, que é a utilização desses instrumentos, e uma coisa que é do negro americano, que é o sapateado. Não sei se vocês sabem, não sei se a gente vai falar mais para frente, mas eu posso já ir inserindo. O sapateado surge na senzala americana. Surge de uma influência muito grande dos negros. É uma mistura de cultura africana e cultura europeia, porque já existe o sapateado irlandês, que é, vamos dizer, o ancestral do sapateado americano. Mas o negro trouxe a pimenta para o sapateado, né? Então eu falei, vamos misturar essa coisa que surge em dois nichos ecológicos, sociais, idênticos, mas em continentes diferentes, né? E vamos ver o que dá. E foi uma aceitação incrível na Europa, porque a produção de sapateado, em geral, no mundo, ela tem uma cara muito parecida, porque todo mundo faz como os americanos. Então acaba que você vê um monte de coisa muito boa, mas muito igual. Então a gente chegou com um grande diferencial, né? Porque a gente trouxe a nossa cara, a gente levou a nossa identidade cultural. A gente estava num teatro com 1.200 pessoas, que não tinha nem o meu tio, nem minha avó, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu aluno, nem ninguém que sabia quem eu era, né? E foi muito, muito bem recebido. Legal, Luiz. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso entrevistado, Luiz Baldijão. Até já. Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje Luiz Baldijão, professor voluntário do projeto da Associação Beneficente Campineira, ABC, e nesse projeto ele desenvolve um núcleo que oferece aulas de sapateado para crianças carentes. Luiz, desde a época em que você cursava agronomia, você já estava envolvido com projetos de cunho social, você estava envolvido com o movimento estudantil, e em 91 você começou os seus projetos com crianças da periferia. Como é que foi esse projeto inicial? Isso é o seguinte, eu falei aqui que o sapateado surge com negros, surge de negros americanos. Então eu tinha uma ideia de tentar, e o negro brasileiro não conhece esse patrimônio, né? Porque o negro brasileiro, em geral, nossa realidade é que o negro brasileiro ele tem uma condição econômica inferior, então ele estuda em escola pública, ele mora na periferia, em geral, e ele não chega a ter acesso a aulas de sapateado. Então eu falei, eu quero então dar acesso a esse negro brasileiro, conhecer esse patrimônio cultural de negros americanos para ver o que eles vão fazer com isso. Me interessava muito, não ensinar por ensinar, mas é dar a condição de deixar eles manusearem esse produto para darem uma resposta bem brasileira para o sapateado. Então eu cheguei para uma colega minha, que era professora de inglês na rede pública, e falei assim, olha, eu queria uns meninos, e eu queria meninos, e os meninos negros, para eu começar a dar aula de sapateado. Era sábado à tarde, e ela me conseguiu 12 meninos, que foi quando eu comecei esse trabalho mais direto com as crianças da periferia. Bom, João, então desde 2002 você está ligado ao ABC, né? Associação Isso. Beneficente Campineira. Isso. Conte pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto, como é que funciona e qual a sua participação nele. A Associação Beneficente Campineira é uma entidade mantida pela Igreja Metodista de Campinas. Eu tenho uma história ligada com a Igreja Metodista, eu sou metodista, inclusive, até hoje. E aí me convidaram, a direção da entidade, né, conhecendo o meu trabalho e tal, me convidou para trabalhar junto com o núcleo lá do Jardim São Marcos, que atende crianças de 7 a 13 anos, com um trabalho assim. E como é que foi a escolha dos profissionais para o projeto? Para esse projeto lá do Jardim São Marcos? Do ABC. Do ABC? Bom, lá em geral, eles têm uma, não sei se vocês conhecem uma ONG, que hoje em dia já estão mudando os nomes para OSC, né? Mas uma ONG tem
um orçamento muito curtinho, então o que eles têm de profissionais contratados? Um cozinheiro, pessoal da limpeza, os monitores, que tem que trabalhar todos os dias com as crianças, e uma gerente, uma administradora, uma coisa assim. Então, qualquer atividade extra que acontece é voluntária. Então, na verdade, não tem muito critério. Tem assim, olha, você pode, você quer, você tem tempo, porque nós não vamos te dar nada. E foi assim que me convidaram. Só que eu não sinto assim, que eu ganho muita coisa lá. Na verdade, eu não sinto que eu estou não ganhando nada. Porque o envolvimento daquelas crianças é muito grande, o desenvolvimento técnico que eu tenho com aquelas crianças é 300% mais alto do que com as crianças da classe média, porque como eles não têm acesso, eles estão numa aridez, você dá um copo d'água para eles, eles conseguem passar um mês. Então isso me dá uma alegria muito grande, isso paga muito eu continuar sonhando, isso me ajuda a continuar a ser um sonhador nessa sociedade, que é o que me mantém vivo. E além dessas aulas de sapateado, quais são os outros projetos desenvolvidos? Lá no ABC é o seguinte, as crianças vão para a escola num período e no outro período ficam na entidade, na instituição. Então quem estuda de manhã vai para o projeto à tarde, quem estuda à tarde vai para o projeto de manhã. Eles têm refeições, porque muitas crianças às vezes só comem a comida da instituição, porque em casa não tem comida. Então, por exemplo, o pessoal que vai para a escola de manhã, que fica lá à tarde, então eles almoçam. Daí eles têm o reforço escolar, que são as monitoras que trabalham ajudando na lição de casa, tirando dúvidas, então dando um apoio para a escola. Eles têm aulas, daí isso com profissionais contratados. Daí eles têm as oficinas de computação, de inglês, de artesanato, artes plásticas, canto coral, sapateado. Então tem várias atividades que a gente chamaria de educacionais e culturais e artísticas, alguma coisa assim, para estar dando uma formação integral e uma possibilidade de cidadania para aquelas crianças. Né? O projeto atende somente crianças, e quantas crianças são ao todo? Olha, lá a gente atende 80 crianças, são 40 no período da manhã e 40 no período da tarde, de 7 a 13 anos. Agora nós estamos começando, eu falo nós porque eu me sinto parte da instituição. Nós estamos sonhando em atender o adolescente também, porque a gente atende crianças até 13 anos. A criança faz 13 anos, é o momento que ele está mais suscetível a qualquer novidade. O bairro lá é um bairro que tem muita história de tráfico, de trabalho com drogas. Então a gente não quer deixar essas crianças disponíveis para isso. Então eu queria saber quais foram as maiores dificuldades, né, na realização desse projeto. A maior dificuldade é sempre a gente esbarra na questão financeira, né? Porque aí eu vou trabalhar com as crianças, eu tenho que ter sapatos para essas crianças. Aí eu trabalho, não adianta eu ficar só na sala de aula com essas crianças, eu tenho que levá-las para se apresentar. Daí eu tenho que fazer um figurino para essas crianças. Para levar para se apresentar, eu tenho que ter um transporte. Aí no local de apresentação eu tenho que ter um lanche. Então tem custos que eu nem coloco o custo da gente como profissional, mas tem custos fixos, básicos, que a gente começou a esbarrar. E tivemos que ser criativo, né, para resolver a questão aí. Eu queria retomar a questão do primeiro projeto que você iniciou em 91. O que aconteceu com os alunos? Aconteceu o seguinte, foram 12, né, no começo. Aí o que acontece? Eles não tinham dinheiro para vir do bairro deles para a aula. Ponto 1. A gente tentava bancar a passagem de ônibus. Ponto 2, muitas vezes eles tinham que trabalhar e arrumavam, por exemplo, iam descarregar produtos no Mercadão, que muita criança faz isso, né? Tira as caixas do caminhão e não sei se hoje em dia, mas na época fazia. Então esse tipo, ou então a família muda para outra cidade, ou problemas assim de ordem estrutural que foi fazendo com que as crianças não pudessem continuar. Tanto é que eu terminei o trabalho com 2, esses 2 eles vieram trabalhar com a gente na escola, sendo office boy. E aí ficaram mais íntimo com o trabalho, e desses 2, um hoje em dia, que é o Reginaldo, que é um expoente no sapateado, já dançou na minha companhia, só teve que sair porque ele arrumou um outro emprego na formalidade do mercado, mas ele dá aulas de sapateado também. Bom, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o entrevistado de hoje, Luiz Baldijão. Até já. Campanha do Desarmamento, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo.
Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje Luiz Baldijão, professor que fundou uma escola de sapateado aqui em Campinas e é voluntário no projeto da Associação Beneficente Campineira, a ABC. Luiz, quais as principais mudanças você acredita que o bairro Jardim São Marcos, que é um bairro super carente aqui de Campinas, tenha tido depois do projeto? Essa questão é muito interessante. Então eu vou contar uma historinha para vocês que é a seguinte. Eu comecei a trabalhar lá em 2002, 2003, esse é o terceiro ano, 2004. No primeiro ano de trabalho, como que a gente fez para fazer as crianças conhecerem? Porque eles não sabiam o que era. Eu não podia chegar lá dando aula de uma coisa que eles não sabem o que é. Então, no ano anterior, a gente levou as crianças para assistir uma apresentação, então eles viram no palco. Depois, eu fui até lá, levei o sapato e o vídeo da apresentação que eles tinham assistido e fiz uma demonstração ali pertinho. E daí nós falamos, quem quer? Né? Eles usaram meu sapato, brincaram e tal. E aí, então, surgiu bem assim, espontaneamente. Quem quer fazer, vem fazer. Só que tinha um limite de vagas, né? Porque não dava para eu atender todas as crianças. Então, tinha uma lista de espera. Aí, eu descobri que as crianças ensinavam os coleguinhas que estavam na lista de espera na rua. Então, eles iam na frente da casa um do outro, porque na periferia ainda a criança vai para a rua brincar. E eles iam brincar de sapatear. Então eu achei fantástico, né? Porque o sapateado estava saindo de dentro da minha sala de aula e tinha ido para a rua. Concorria com o futebol, por exemplo. Eu achava isso muito legal. Então mexeu muito com o bairro em si. Aí o que aconteceu? Nós somos filiados da FEAC, que é a Fundação das Entidades Assistenciais de Campinas, e através da FEAC nós recebemos um convite para fazer um projeto para a Fundação Vite, que é uma fundação que dá apoio para trabalhos do terceiro setor, para aumentar a infraestrutura da entidade. E a gente precisava de uma sala de aula para desenvolver as aulas de sapateado, porque eu dava aula na sala da informática. Então era a criança que eu tinha que tirar do teclado do computador, porque senão era complicado. E aí, só que a Fundação Vite pedia que a gente tivesse um projeto que a gente estivesse dando para a escola do bairro alguma coisa, quer dizer, que saísse de dentro dos nossos muros da instituição. Qual foi a ideia da gente? Tinham várias facetas do projeto, dentre elas tinha a proposta do sapateado, que era eu pegar os 5 crianças mais velhas minhas e mais talentosas, vamos dizer, com mais maturidade, para eles darem aula dentro da escola do bairro. Então, cada criança, hoje em dia esse projeto está acontecendo, cada criança tem 20 crianças mais novas do que elas, né? Então, na escola, só crianças de 7 a 10 anos têm aulas, os meus monitores têm de 12 a 13 anos. São 4 meninos e uma menina. Então, a gente vê que na periferia os meninos não têm preconceito de fazer o sapateado como a gente vê na classe média. Eu tenho muito mais alunos que alunas. E eles estão lá desenvolvendo esse trabalho, cada um tem suas 20 crianças. No final do ano nós vamos fazer um grande espetáculo onde cada um desses meus monitores vai montar um trabalho coreográfico. E esses monitores participam de um grupo, que é dirigido por mim, e aí nós vamos fazer um grande espetáculo lá. Então, o bairro Jardim São Marcos já é um bairro que sapateia, né? Então a gente mudou bastante o perfil até do interesse da criança daquele bairro. Tá, e essas atividades acabam estabelecendo um contato afetivo entre você e os alunos. Sim. Os professores, eles acabam se tornando uma parte da família, né? Como você está dizendo. Sim. Já aconteceu alguma vez de uma criança levar para você algum problema pessoal ou familiar? Que tipo de problema já chegou ao seu conhecimento? Olha, tem histórias cabeludíssimas lá. Tem um aluno que na época estava com 7 anos e ele com outros 2 coleguinhas planejaram de matar a professora da escola com uma faca. Porque eles tiveram alguma desavença com a professora. Eles estão num meio social onde se resolvem os problemas acabam com dá um tiro. Assim que eles não vão resolver, conversar, né? Não, o problema como se resolve cortando pela raiz. Então eles não gostavam da professora, como nós não resolvemos matar a professora. É assim que fazem aqui. Porque se a gente está trabalhando de uma forma legal, envolvente, onde essa criança se sente respeitada, ele nunca vai querer matar ninguém, né? Então é importante, aquele foi um dado para mim muito legal para repensar o nosso trabalho como educadores, principalmente na periferia. E essa criança veio me contar, depois de me contar arrependido, depois me falou que a professora o perdoou, porque ele perdeu a cabeça, 7 anos, a criança me conta. Então tem isso, cria-se um vínculo emocional muito. E você tem contato com a família dessas crianças, assim, para ajudar a auxiliar na formação delas? Olha, a gente lá na instituição tem uma assistente social, né, que trabalha lá, a Suzy, que tem um trabalho super árduo,
Mas na medida que a gente tem esse contato emocional com a criança, teve uma outra criança que a mãe tinha câncer, um câncer terminal, sim, e uma família totalmente desestruturada, né, que tinha problema de alcoolismo com o pai, de aquela questão de abuso sexual, que tem muito isso também lá. Então a gente teve que ir até a casa da família, sim, porque o menino ficou doente, não vinha para aula, ele não queria faltar aula de jeito nenhum. Então a gente acaba tendo que ter também esse contato. E é até legal conhecer a família, porque você também acaba entendendo um pouquinho mais o perfil daquela criança. Luiz, agora a gente tem um VT da aluna Érica Arayun, de segundo ano de jornalismo, que trabalha na Secretaria de Cultura de Campinas. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Érica Arayun, eu sou estudante de jornalismo do segundo ano da PUC, Campinas, e trabalho também na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. A minha colocação é a seguinte: as academias de dança e os cidadãos campineiros têm a possibilidade de participar e intervir nas decisões culturais através do Conselho Municipal de Cultura. O que eu quero saber, Luiz, é até onde você acha que é válida a participação das academias de dança no Conselho Municipal de Cultura e se o senhor já se inscreveu, enfim, para eleitor ou candidato desse conselho. Olha, eu já fui conselheiro do Conselho Municipal de Cultura na gestão 93, 94, foi a segunda gestão ou a terceira, agora não me lembro. O conselho acho que foi criado em 90, não tenho muita certeza. Eu fui conselheiro, na época, o conselho foi criado para gerenciar uma determinada verba que entrava no orçamento da prefeitura e que tinha que ser dirigido para a cultura. Então a gente o conselho é um órgão consultivo e fiscalizador, e o que a gente viu de ser um participante e depois de assistir a história do conselho, e só respondendo, eu já me inscrevi e já tenho um candidato, e a gente acredita sim em conselhos, e a gente acredita que tem que estar lá sim, porque eu vejo, tem um grande problema. O conselho que é para ser consultivo e fiscalizador, o presidente do conselho é o secretário de Cultura. Como é que um conselho que é presidido pelo secretário de Cultura vai fiscalizar e vai sugerir ou alguma coisa assim, tendo o presidente aquele que ele tem que fiscalizar, que ele tem que controlar? Então tem alguns problemas aí legais que esbarram na questão do conselho e que a gente, nós somos de uma escola, sim, de uma associação de escolas de dança, que é a SED, a Associação Campineira de Escolas de Dança. Temos 2 candidatos, porque tem um candidato que entra como representante dos profissionais e um que entra como representante das escolas, da personalidade jurídica, e queremos estar lá dentro sim, porque a gente acha que o órgão tem que ser consultivo e fiscalizador, sim. Nós somos a sociedade, nós pagamos impostos, nós temos o direito de fiscalizar e de ser consultado por algumas decisões. Eu acredito em conselhos. Bom, Djalma, mudando um pouquinho de assunto, quais são as novidades do sapateado para Campinas? Se vocês têm algum projeto futuro, explica pra gente um pouquinho. Olha, Campinas já desponta no cenário nacional como um grande polo de produção de sapateado. Tem vários profissionais que se dedicam exclusivamente ao sapateado na cidade. Eu tenho uma alegria porque eu consegui formar muita gente. Sou muito contente por isso. Tenho colegas que eu formei, que são meus colegas, trabalhando ao meu lado no mercado de Campinas. Acontece muito evento na cidade. Agora, no mês de maio, é o mês do sapateado. No dia 25 de maio, comemora-se o nascimento de Bilbo Jungle Robinson, que foi o primeiro negro a fazer cinema e o primeiro negro que levou o sapateado para o cinema. Em 1920 ou 18, ele sapateava do lado da Shirley Temple. Então, no dia 25 de maio, que é o dia do aniversário do Bojangles, mundialmente se comemora o dia do sapateado. Então, em maio, vai acontecer muita coisa. Minhas crianças do São Marcos, por exemplo, estão agendadas aí para vários eventos, em vários momentos durante o mês de maio. Então, vai ter bastante coisa no sapateado acontecendo no próximo mês de maio. Obrigada, Luiz. O programa de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de Luiz Baldijão no Coletiva de hoje. E ele conversou com a gente sobre o projeto da Associação Beneficente Campineira, que oferece cursos educacionais, artísticos e culturais para crianças e adolescentes do bairro Jardim São Marcos, em Campinas. O Coletiva é um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até breve.